Olá, eu sou Frei Alfredo, missionário inaciano, e neste canal nós compartilhamos a palavra de Deus do Evangelho de cada domingo, e este é o 14º domingo do tempo comum, dia 9 de julho de 2023. Desde já, por favor, peço que você possa nos ajudar se inscrevendo, curtindo, compartilhando, comentando, é sempre bem-vindo. Depois do lamento de Jesus sobre as cidades da Galileia que rejeitaram a mensagem do reino, essas cidades que se recusaram, porque são cidades dominadas pela sinagoga, pelo ensinamento dos escribas e dos fariseus, Jesus agora abençoa aqueles que o acolheram. É o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus 11, de 25 a 30. Mateus 11, de 25 a 30. É este que é o conteúdo do Evangelho extraído para a liturgia do 14º domingo do tempo comum. Naquele tempo, é assim que começa o Evangelho, quase sempre. E isso significa que o evangelista conecta, quer dizer, aquilo que agora apresenta com o que precedeu aquele lamento de Jesus sobre as cidades que o recusaram a mensagem do reino. Naquele tempo, disse Jesus, eu te rendo graças, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e aos instruídos e as revelastes aos pequeninos. Primeiramente, vamos deixar muito claro que Jesus não está se posicionando contra o saber, contra a cultura ou mesmo contra a ciência, de maneira nenhuma. Não se trata disso. Jesus está se referindo aos sábios e instruídos, e aqui essas pessoas são os doutores da lei, ou seja, os escribas, o magistério oficial de Israel da época, e aqueles que já haviam condenado Jesus como blasfemador, inclusive. Mas vamos pensar, por que Jesus disse que o Pai escondeu essas coisas aos sábios e aos instruídos, os doutores da lei e o magistério oficial do seu tempo? Jesus falou assim porque o Deus amor que Jesus manifesta está oculto, escondido àqueles que têm a lei por seu Deus, que são os cultuadores da lei e da observância. Portanto, este é o sentido, porque Jesus sabe muito bem que quem está acostumado a relacionar-se com as situações, com os acontecimentos e com as pessoas com base num código ou numa lei ou num sistema de normas a serem observadas, este tipo de pessoa não consegue compreender o rosto de um Deus que é amor, um Deus que cria o ser humano, que ama e defende a sua criatura. Este é o sentido. Portanto, o critério de interpretação da Escritura, da Bíblia, como palavra de Deus, como um todo, deve ser sempre o bem da criatura de Deus, o bem da humanidade, o bem da pessoa humana. Mas, ao contrário, quem usa o critério da doutrina ou de uma lei na qual a observância dos mandamentos e dos preceitos é mais importante do que o bem do ser humano, é alguém que é como se tivesse um véu diante dos olhos. Um véu que impede de descobrir o desígnio de amor de um Deus amor para a humanidade. Está escondido, portanto, para esse tipo de pessoa. Mas o Pai revelou aos pequeninos, segundo Jesus, e esse termo indica os simples, que são as pessoas que não têm dificuldade de acolher um Deus amor, porque é disso que eles têm necessidade. Não tem fechamento para acolher Deus amor e o amor de Deus. Depois de dizer que o Pai revelou aos pequeninos, Jesus explica que assim foi feito, assim foi do seu agrado. Ou literalmente, porque assim decidistes na tua benevolência. Na verdade, o que Jesus quer dizer é que, portanto, Deus decidiu que o critério para conhecê-lo é o amor e não a observância de uma lei ou de uma doutrina simplesmente. Continuando, Jesus afirma que tudo me foi dado por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mas
muito enigmático o que é que Jesus quer dizer com essa expressão tão importante. Parece um pouco misterioso, mas, na verdade, o que Jesus quer dizer com essa expressão é aquilo que já foi apresentado pelo evangelista desde o princípio do seu evangelho, de Jesus como o Deus conosco, o Emanuel, ou seja, um Deus que não deve ser conquistado por causa dos sacrifícios que a pessoa faça ou dos méritos que ela acha que tenha, mas um Deus que só quer ser acolhido, um Deus que deve ser acolhido. E quando se acolhe esse Deus, quando se vai com ele, não com os sacrifícios para ele, mas ir na direção e ao encontro dos outros com o próprio Deus, porque é isso que Deus faz. Portanto, com Jesus, Deus se fez homem e este é o único valor sagrado, o único valor importante e a única meta na vida da pessoa de fé. E também porque Jesus diz que ninguém conhece o Pai, então, senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Na verdade, o verbo revelar aqui significa retirar aquilo que impede de ver. E nesse caso, é este véu que está sobre os olhos desses que se consideram sábios e instruídos, eles não conseguem enxergar. Está escondido para eles porque o véu que cobre o seu rosto, a sua mentalidade, o seu olhar é a lei. Este véu é a lei que impedia de conhecer o amor do Pai. Na verdade, ao contrário, o critério para acolher Jesus e para compreender o Pai é colocar a própria vida como o único valor absoluto, como um valor sagrado, o bem do ser humano. E tendo dito isso, Jesus, depois de ter se distanciado desses instruídos e sábios, que têm um véu que é a lei diante dos seus olhos e não podem, portanto, ver, e por isso Deus escondeu, de certa forma, isso deles, eles que fazem da lei o ponto mais importante, eles absolutizam a lei, porque de lá eles dominam o povo. Jesus agora se dirige, depois de ter dito isso, a esses que são dominados, que são os oprimidos. A esse Jesus faz um convite que tem uma força e, ao mesmo tempo, uma ternura incríveis. Vinde a mim todos vós. Portanto, esse convite é para todos vós que estáis cansados e oprimidos. Mas essas pessoas estão cansadas e oprimidas assim, estão assim por qual motivo? Estão assim por causa da carga pesada sobre os seus ombros, que é a lei. E esta carga que os obriga a observar todas essas regras, todas essas doutrinas e imposições, mas que é impossível ao mesmo tempo, que não favorece com que eles carreguem. Esta é a carga e esse é o motivo pelo cansaço e a opressão. Isso cansa e oprime o povo, porque a observância de todas aquelas regras minuciosas eles não conseguem praticar. E se não conseguem praticar para Deus, porque Deus, a dinâmica do relacionamento com Deus ensinada é essa, já que eles não conseguem praticar, o que acontece é que isso faz com que se sintam sempre culpados, sempre em dívida com o Senhor. E aqui está o anúncio do próprio Jesus. Eu vos darei descanso a essas pessoas que são oprimidas. O verbo usado pelo evangelista dar descanso significa fazer cessar todo o esforço desumano, ou seja, recuperar o fôlego. É o próprio Jesus quem diz, eu serei o vosso respiro, o vosso alento. Portanto, aí está a força e ao mesmo tempo a ternura deste convite. Portanto, a todos os que são oprimidos por um relacionamento com Deus, que não conseguem levar adiante, que não conseguem manter por causa da lei pesada, das inúmeras regras, das inúmeras normas, a esses Jesus diz, acolhei-me, eu serei o vosso alento. Eu serei aquele que vos dará fôlego novo. De fato, Jesus continua e afirma assim, tomai o meu jugo. E o jugo, aqui a gente sabe, é aquela ferramenta pesada colocada sobre os animais para dirigi-los
no seu trabalho. A gente poderia dizer que é a canga de um animal de trabalho forçado da terra. Na verdade, a observância da lei divina era chamada de jugo mesmo, porque no fundo era uma lei dificílima de se observar. Inclusive Pedro, lá nos Atos dos Apóstolos, quando alguns querem impor esta mesma lei também aos pagãos que estavam se convertendo ao cristianismo, Pedro diz assim: por que continuais a tentar a Deus, querendo colocar um jugo sobre a cerviz dos discípulos? A cerviz é a nuca, né? Aqui essa parte de trás, um jugo que nem os nossos pais, nem nós conseguimos carregar. Quando a gente sente culpa, é impossível experimentar o amor de Deus. Portanto, aí está um fracasso. Essa doutrina, essa imposição foi um fracasso porque ninguém conseguiu segui-la. Isso sempre fez as pessoas se sentirem culpadas e em dívida com Deus. É por isso que então Jesus diz: tomai o meu jugo sobre vós e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Jesus aqui não está dizendo para que nós imitemos as qualidades do seu caráter, mesmo porque seria impossível ter o caráter e as qualidades de Jesus. Porque a mansidão e a humildade de Jesus não se referem ao caráter de Jesus, à qualidade de uma pessoa, mas se referem à sua condição, o seu status na sociedade, a sua condição social. Nas bem-aventuranças a gente lê assim: bem-aventurados os mansos, eram considerados os desfavorecidos, os últimos da sociedade, e os humildes, em grego, são aqueles que eram os insignificantes. A realidade é que Jesus fez uma escolha. Jesus se colocou ao lado dos últimos, dos invisíveis. Jesus se colocou ao lado das pessoas consideradas insignificantes pela sociedade. Portanto, isso é possível fazer, colocar-se ao lado daqueles que são considerados insignificantes, desprezíveis, mas qualquer pessoa pode fazer isso. Assemelhar-se à qualidade do caráter de Jesus, não, mas isso dá para fazer. Mas o que significa isso? Significa não excluir ninguém do alcance do seu amor. Significa não procurar, por conveniências, estar sempre perto das pessoas consideradas mais importantes, que estão no topo, mas ficar ao lado dos últimos, porque é lá que Jesus está. Jesus não está ao lado daqueles que estão no auge, né? Está do lado de quem é considerado o último, está do lado dos últimos. Jesus está lá. Portanto, é isso que Jesus diz: aprenda comigo que sou manso e humilde de coração e você encontrará refrigério para a sua vida. Portanto, Jesus nos convida a orientar a nossa própria vida ao serviço, ao bem do próximo. É nisso que está o fôlego, é aí que está o respiro, aí está aquilo que dá ânimo e força à existência do cristão. Jesus conclui renovando o convite dizendo assim: meu jugo, note que não é o jugo da lei, é o jugo de Jesus. O jugo de Jesus são as bem-aventuranças, ou seja, um convite a tudo que concorre para a plena felicidade do ser humano. O meu jugo é doce, literalmente doce. Literalmente, o meu jugo é bom e o meu peso é leve. E é um peso leve porque não são regras a serem observadas, não são normas para colocar as pessoas numa forma, mas é um amor a ser acolhido. Não é uma doutrina a ser aceita na própria existência, mas é um Jesus que nos pede para ser acolhido, para fundir-se com a pessoa humana, dando-lhe a sua própria capacidade de amar. Então, bom proveito dessa palavra de Deus, acolha esse convite, a você um abraço e uma bênção.